Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos falar sobre os prismas, basicamente sobre os elementos de cada um desses prismas, como sendo área e volume. Se quiser saber sobre as relações de Euler que existe, aí tem outra aula que eu explico justamente sobre isso, a parte estrutural dessas figuras tridimensionais, tá certo? Mas nesta aula é sobre, basicamente, aí, área e perímetros de cada um, área, perímetro e volume também desses sólidos geométricos, chamados de prisma, tá bom? Mas você saberia me dizer o que é um prisma? Então, acompanhe aqui comigo. Olha só. O prisma, pessoal, ele é um sólido geométrico, sim, também conhecido como poliedro convexo, formado por, esta é a característica que diferencia prisma para os demais poliedros, tá bom? Ele possui duas bases paralelas e iguais. Além disso, além das faces serem planas e no formato de paralelogramos. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de prismas mais comuns, tá certo? Mas esses tipos que eu trouxe aqui são chamados de prismas reto-retângulo, ou prismas reto. Por quê? Porque o ângulo da altura aqui, ó, forma 90 graus e está exatamente no meio deste prisma. Também existem os prismas oblíquos, mas é aqueles mais inclinados, só que isso daí geralmente não cai em concurso. Em 99% dos casos que caem em concurso os prismas, são esses tipos aqui, ó, que são todos os retos, tá bom? E o que diferencia a nomenclatura de um prisma? De acordo com a sua base. Então, este primeiro prisma aqui, por exemplo, ele é um prisma de base triangular. Esse segundo aqui, ele é chamado de prisma de base quadrangular. Não é base quadrada, é base quadrangular, porque a base pode ser um retângulo também. Esse daqui é um prisma de base pentagonal, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui que é o prisma de base hexagonal, que ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tudo depende da base desse prisma. Para vocês resolverem esses exercícios, o que vocês devem ficar atentos aos prismas? Primeiro, a área total de um prisma. A área total de um prisma é vocês gravarem que é 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá certo? E o volume? O volume de um prisma é dado por área da base vezes a altura. O que vai diferenciar um do outro é qual é o formato da base desse prisma, para você saber quantos lados ele tem, para você saber como que é a fórmula da área da base. Mas, para isso, vocês precisam relembrar algumas fórmulas de geometria plana, exclusivamente de áreas. A área de um triângulo equilátero é dada por L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. A área de um triângulo normal, ou de qualquer triângulo, né? É base vezes altura dividido por 2. A área, por exemplo, aí, de um quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado, então é lado ao quadrado. A área de um retângulo. A área do retângulo é um lado vezes o outro. E a área de um hexágono regular. Um hexágono regular, ele possui 6 triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Então, para você fazer, mesmo que seja o volume de uma figura geométrica espacial aí de um prisma, você precisa lembrar de área de figuras planas, de triângulos, de quadrados, de pentágonos, de hexágonos, de heptágonos. Mas, pessoal, as mais comuns, então, são essas fórmulas de área que eu passei aqui para vocês, tá bom? Fiquem atentos, então, a essas formulinhas aí e gravem que área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral e o volume é área da base vezes altura, tá certo? Não tem uma única fórmula para todos os prismas de área da base nem de volume. Por quê? Porque as bases são diferentes, cara. Por exemplo, pega um prisma de base triangular, que é esse daqui. Na hora de eu calcular a área lateral, beleza, é um retângulo, aí faz um lado vezes o outro. Mas quantos retângulos eu tenho na lateral? Um prisma de base triangular, ele tem 3 retângulos na lateral, então tem que ser 3 vezes a área de um retângulo. Um quadrilátero, como que é a área lateral desse prisma de base quadrangular aí? Ela é 4 vezes a área desse retângulo.
do pentágono 5 vezes a área desse retângulo da lateral e do hexágono 6 vezes a área da lateral dele, que é o retângulo. Então tudo depende do quê? É exatamente disso, cara. Tudo depende de como que é o formato da base desse prisma. Porque, dependendo do formato da base, vai ter uma quantidade diferente de lados, que seriam para encontrar, então, aí a área lateral. E logo, para encontrar o volume também, é a área da base vezes a altura. Então, dependendo, você vai calcular a área da base, multiplicado pela altura do seu prisma, tá bom? Bom, agora chegou a hora de fazermos o quê? De fazermos questões. Então, se é para fazer questões, bora para a questão de número 1. Um prisma reto de base triangular tem uma altura de 8 centímetros. Cara, já grifa. Altura de 8 centímetros. E faces laterais de áreas, as faces laterais de áreas respectivamente iguais a 120 centímetros, 120 centímetros e 144 centímetros quadrados. Muito bem. A área da base desse prisma em centímetros quadrados é... Olha só, para começar com uma voadora com os 2 pés no peito, aí, praticamente, da pessoa, do candidato. Esse prisma, ele tem base triangular. Então, a base dele é um triângulo. Se a base dele é um triângulo, ele tem quantas laterais? 3 laterais, formada por 3 retângulos. Ele falou que é um prisma triangular regular? Não, ele não falou isso. Então, meus queridos, esse prisma aí não tem as 3 laterais iguais, tá? Se ele fosse regular, ele teria as 3 laterais iguais, mas não tem. E aí ele falou que as suas áreas são 120, 120 e 144. Muito bem. E ele falou que esse prisma ele tem altura de 8 centímetros. Se ele tem altura de 8 centímetros, uma das medidas da lateral desses 3 retângulos são iguais, que é essa altura, que todas elas então têm o 8 em comum, 8 centímetros. E aí ele pede para que vocês encontrem a área da base desse triângulo, que é um triângulo, né? A área da base desse prisma aí, que é um triângulo. Para isso, você precisa encontrar quem são as dimensões da lateral aqui, ó, de cada um destes quadrados. E aí, como que você faz isso? Pense na área do quadrado. Não é um lado vezes o outro? Sim. Então, 8 vezes x tem que ser igual a 120. E aí, x vai ser 120 dividido por 8. Na outra, mesma coisa, ó, seria igual. Então, seria 120 dividido por 8. E na terceira é 144 dividido por 8. Vamos ver quanto que vai dar, então, essas 3 dimensões da lateral do outro lado aqui desses retângulos, para saber quanto que vale o lado da base aqui do meu prisma, que é um triângulo. Então, olha só, 144 para dividir por 8, eu pego o 14, né? Então, vai dar uma vez, 8 para 14, 6, desce o 4, 64. 8 vezes 0. Então, aqui vale 18 centímetros, ok? Muito bem. E agora, esse valor aqui e desse daqui são iguais, por quê? Poxa, a área é 120, esse lado é 8 e esse lado também é 8, então, esse outro lado aqui também serão iguais. Tá, beleza. E aí, o que eu faço, então? Eu faço agora o seguinte, 120 dividido por 8, vai dar 1 e 5, ou seja, 15. Consequentemente, esse lado é 15. Agora, volta para o meu triângulo que eu vou ter, então. Eu vou ter um triângulo onde aqui é 15 e aqui é 18. Que tipo de triângulo que tem 2 lados iguais? Como que ele é chamado, um triângulo que tem 2 lados iguais? É chamado de triângulo isósceles, tá certo? Cara, mas vamos pensar juntos novamente. Ele quer saber a área deste triângulo, não é? Eu penso em 2 formas de se encontrar agora a área desse triângulo. Primeira fórmula, porque é uma das fórmulas de áreas de triângulo. Se você não assistiu a minha aula de triângulos, recomendo que você assista, porque lá eu expliquei 6 fórmulas para calcular a área de triângulos, tá certo? Uma delas era utilizando o semiperímetro, que é perímetro dividido por 2. Então, seria A mais B mais C dividido por 2. Então, semiperímetro, que eu vou chamar de Pzinho minúsculo, é esse daqui. E aí, essa fórmula de área é P que multiplica P menos A vezes P menos B vezes P menos C.
É esta multiplicaçãozinha aqui. Esta é uma das fórmulas, tá bom? Mas outra maneira de se calcular a área deste triângulo aqui, que é a que eu vou fazer nesse exercício aqui, é a seguinte. Poxa, se ele é isósceles, a altura dele aqui divide essa base em duas partes iguais. Consequentemente, 9 para esse e 9 para esse. Agora, presta atenção. A fórmula mais comum de área de triângulo não é base vezes altura dividido por 2? Se eu encontrar o valor dessa altura aqui, é show de bola. Por quê? Porque aí eu consigo encontrar a área desse triângulo. Mas para encontrar a altura dele, fica fácil agora. Porque eu tenho esses valores, ó. Eu sei que aqui é 90 graus, porque é a minha altura. Aqui eu sei que é 9 e aqui eu sei que é 15. E esse daqui é a minha altura. Poxa, se essa daí é a minha altura, o que eu utilizo aqui para encontrar o valor dessa altura, então? Teorema de Pitágoras, onde o 15 é a hipotenusa, porque está de frente para o ângulo de 90 graus. E aí eu tenho x e tenho o 9 como sendo os catetos. Logo, 9 ao quadrado mais x ao quadrado vai ser igual a 15 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 15 ao quadrado menos 9 ao quadrado. Então, x vai ser igual a 15 ao quadrado, 225. 9 ao quadrado, 81. Então, é a raiz desses caras aí. 225 menos 81 dá 144. Então, é a raiz de 144, que é 12 centímetros. Tem um macetezinho aqui no Teorema de Pitágoras, que é o triângulo pitagórico, galera, que é o famoso 5, 4, 3. Esse triângulo, que é o triângulo pitagórico aí, uma trinca pitagórica, uma terna pitagórica, ele funciona para todos os casos. Como assim para todos os casos? Sempre grava o valor 3, 4, 5 no triângulo retângulo. Qualquer variação, qualquer proporção desse triângulo aqui também é válido. Como assim qualquer variação? Olha para esse triângulo aqui, ó. Para esse triângulo que nós tínhamos aqui, ó. Para esse lado da hipotenusa que era 15. Quanto que é 5 vezes 3? 15. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Então, ó, deu 15. Deu 9. O terceiro aqui só pode ser o quê? 4 vezes 3. 4 vezes 3? 12. E quanto que eu tinha aqui, ó? 12. Serve. Então, se você lembrar desse triângulo pitagórico aqui, show de bola. Se não lembrar, faça o Pitágoras normal. Beleza. Com isso, eu encontrei a minha altura. Minha altura será 12 centímetros. Então, aqui será 12 centímetros. Então, quem seria a área desse triângulo aí? Seria o quê? 12 vezes 18 dividido por 2. E aí, ó, 2 e o 18 eu posso simplificar. 18 dividido por 2, 9. Então, é 12 vezes 9. 2 vezes 9, 18. Sobe 9 vezes 1, 9. Mais 1, 10. Então, dá 108 centímetros quadrados. E aí, 108 centímetros quadrados é o que nós temos na alternativa E, portanto, a alternativa E é a alternativa correta. Certo? Vamos para a próxima, então? Questão de número 2. Um caminhão-pipa tem a capacidade de armazenamento de seu tanque de aproximadamente 30 mil litros de água. Quantos reservatórios com a forma de paralelepípedo de 2,5 metros de largura, 2 metros de comprimento e 1 metro de profundidade podem ser abastecidos por este caminhão-pipa? Muito bem. Primeiro passo, você tem que saber aí o seguinte: quanto que é o volume desse paralelepípedo que foi dado. Segundo passo, você tem que saber que as unidades de medida de litros e metros cúbicos são diferentes. Por quê? Porque 1 metro cúbico, ele equivale a 1.000 litros. Então, 30 mil litros serão 30 metros cúbicos. Maravilha, já show de bola, já mandou ver. Agora, eu preciso calcular o volume deste paralelepípedo. E como que é o volume de um prisma? É a área da base vezes a altura. Mas a base, ele tem 2,5 metros de largura por 2 metros de comprimento. E 1 metro de profundidade. Então, 1 metro de profundidade, pessoal, é como se fosse 1 metro de altura, mas é o caso como se fosse uma piscina. Uma piscina que tem o formato de um paralelepípedo, ela não vai ter 1 metro de altura. Pode ser chamada de 1 metro de altura, mas também pode ser chamado de 1 metro de profundidade, tá bom? Mas olha só, quem seria esse volume então? É um lado vezes o outro, manda bala. Então é 2,5 vezes 2 vezes
1. Então, 2,5 vezes 2, 5. 5 vezes 1, 5. Consequentemente, eu tenho 5 metros cúbicos em que? Em cada um desses reservatórios. Então, em um reservatório, cabe 5 metros cúbicos. O caminhão-pipa, ele tem armazenamento de 30 mil litros, que eu já acabei de encontrar, que é 30 metros cúbicos. Logo, quantos reservatórios esse caminhão consegue abastecer? É só fazer agora, então, 30 dividido por 5, que dá 6. Logo, quantos reservatórios esse caminhão consegue abastecer? Ele consegue abastecer 6 reservatórios, que é o que nós temos na alternativa B. Tudo bem? Bom, próxima questão. Se um cubo cuja aresta possui 6 metros de comprimento e um prisma quadrangular regular, cujo lado da base possui 10 metros de comprimento e tem o mesmo volume, qual é a altura do prisma? Qual que é a diferença dessas duas figuras? Um cubo e um prisma. Que o prisma não precisa ter necessariamente todas as dimensões iguais. O cubo, todas as dimensões do cubo são iguais. Então, comprimento, largura e altura do cubo são iguais. Do paralelepípedo nem precisa. Só que ele falou, é um prisma quadrangular regular. O que significa falar quadrangular regular? Significa que a base dele é um quadrado. Só que a altura dele, do prisma, não é igual à medida da base. Então, aí que está o tchan da questão. Mas o volume desses dois sólidos são iguais. Então, vamos calcular aqui o volume do cubo e aqui o volume do prisma. Quem que é o volume do cubo? O volume do cubo é o quê? Não é 6 metros de aresta? Sim, então é 6 vezes 6 vezes 6, porque é a área da base vezes a altura. Mas todas as dimensões são 6, então o volume dele vai ser 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Então dá 216 metros quadrados de volume. Ok. E o prisma? O volume do prisma não é área da base vezes a altura? Sim, mas a base ela possui 10 metros de comprimento e de largura 10 metros também. Então é 10 vezes 10 vezes quem? A altura. Mas a altura não é o que nós precisamos descobrir? Sim. Então, o volume desse prisma é de 100 vezes a altura. Aí, olha só, ele disse que o volume desses dois sólidos são iguais. Se o volume desses dois sólidos são iguais, então eu posso igualar essas contas aí. E aí, vou obter o quê? Que 100 vezes H é igual a 216. Logo, o H será 216 dividido por 100, que dá 2,16. Beleza? Então, o que nos remete aí, ó, a alternativa D. Pessoal, chamo a atenção de vocês agora para o seguinte. Para resolver esses exercícios de prisma aqui, você tem que ficar ligado justamente nisso, cara. Qual é o formato que ele está te dando? Como que é a fórmula aplicável a ele? Qual dessas fórmulas que eu vou utilizar? O que ele vai relacionar a outro? Então, é uma parte, pessoal, que tem muita interpretação. Você tem que interpretar demais o seu problema para saber o que você tem, o que ele quer encontrar e o que falta para você descobrir para chegar na resposta que ele precisa. Então, cara, é difícil por causa disso. Que uma coisa, para você resolver, você tem que chegar em 3 passos para lá, para depois voltar e calcular aquilo que ele precisava, tá certo? Então, mas isso é só com, muitas questões resolvidas. Então, preste bastante atenção na resolução que eu faço aqui dessas questões, tá certo? Então, vamos ver a próxima questão? Olha só, questão de número 4. Ela já te assusta, cara, só de você olhar para ela. Porque você fala, nossa, olha o tamanho desse texto, eu vou demorar 2 horas para ler esse texto e pelo menos umas 5 horas para resolver. Não, não é assim. As aparências enganam, nunca escutou essa expressão? Olha só, vamos fazer a leitura então. Tiago foi a um pet shop para comprar um peixe beta. A vendedora informou que o peixinho devia ficar em um aquário com paredes planas e sem tampa. Tiago se encantou com o aquário na forma de um prisma hexagonal. Porém, achou o preço muito caro e resolveu fazer o seu próprio aquário hexagonal. Ele é praticamente um MacGyver, esse Tiago aí, Então, olha só. Ele conseguiu, na vidraçaria, a quantidade e os tamanhos exatos de recortes de vidro
e usou alguns pedaços de fita para a construção de seu aquário. Para finalizar, ele prendeu um pedaço de alumínio de comprimento exato para o acabamento em cada encontro de duas peças de vidro para montar esse aquário. Thiago usou, e aí, quantas peças de vidro, quantos pedaços de alumínio? É um prisma, o quê? Hexagonal, correto? Ele só não tem a tampa aqui em cima, mas todas as outras dimensões ele possui. Ele só não possui a tampa em cima. E aí vamos pensar, quantos pedaços de vidro ele utilizou? Um aqui embaixo, e para cada lateral dessa subiu mais um pedaço de vidro. Só não tem pedaço de vidro onde? Aqui em cima, porque aqui ele é aberto. Então ele pediu um pedaço de vidro com mais 6 da lateral, 7 pedaços de vidro. Então, ó, de vidro ele tem 7 peças de vidro. Com isso eliminamos a alternativa A e eliminamos a alternativa B. E agora, quantos pedaços de alumínio será que foram utilizados aí? Para encontrar quantos pedaços de alumínio foram utilizados, a gente tem que pensar no seguinte, onde que ele colocou o alumínio? Ele falou que ele colocou o alumínio no encontro de duas peças, certo? De duas peças de vidro. Em cada encontro de duas peças de vidro ele colocou o alumínio. Não pensem vocês que ele colocou o alumínio aqui em cima. Ó, aqui, 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 aqui e aqui. Não pensem vocês que ele fez isso. Por quê? Aí não tem o encontro de duas peças de alumínio, porque não tem a tampa de cima. Agora, vamos pensar onde que ele colocou então essas peças, esses pedaços de alumínio. Nas 6 de baixo e no encontro das 6 laterais. Então ele utilizou 6 pedaços embaixo, com mais 6 que sobe da altura aí da lateral, ele utilizou 12 pedaços de alumínio. Então, ó, a A já foi eliminada, 12 pedaços de alumínio com 7 peças de vidro, remete à alternativa C. Essa é a alternativa correta, tá certo? Por quê? Porque ele não colocou alumínio o quê? Em cima. Então, por isso não é 16, não é a soma das arestas aí, não é o total de aresta. Por quê? Porque nas de cima ele não colocou, e na de cima não tem tampa, tá bom? Então não seria nem 8 peças de vidro e nem 16 pedaços de alumínio. Seriam 7 peças de vidro e 12 pedaços de alumínio, tá ok? Vamos para a próxima questão então, questão de número 5. Olha só, dado um prisma hexagonal regular, poxa, hexagonal regular significa então que a base dele é um prisma, a base dele é um hexágono e todos os lados, todas as arestas da base desse hexágono são iguais, de mesma medida, tá certo? De aresta da base com medida, só que ele não falou a medida, chamamos de medida A. E a aresta lateral com medida H. Assinale a alternativa que apresenta a equação que identifica a área total desse prisma, tá certo? Cara, como que é a fórmula de área total? A área total de qualquer prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Esse prisma aí, ele é um hexágono, tá certo? Então a base dele é um hexágono. Como que é a área de hexágono? É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 vezes 6. Por quê? Porque eu tenho 6 triângulos equiláteros dentro desse hexágono, ó. E aí, eu não sei o valor da aresta da base, mas ele mandou chamar de A. Então eu tenho A ao quadrado, raiz de 3, simplificando aqui, ó. Aqui sobra 2 e aqui sobra 3. 2 e aí vezes 3. Então é 3A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então essa daqui é a área da base do meu prisma hexagonal. Só que a área da base é multiplicada por 2, não é? Então é 2 vezes 3 vezes A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Esse 2 com esse 2, ó, vai embora. Então, vamos ver que nós já temos aqui para a área total. Já encontramos 2 vezes a área da base, que é 3A ao quadrado, raiz de 3. Falta agora encontrar quem é a área lateral. Mas a área lateral, esse prisma, ele possui 6 retângulos de que dimensões? De A aqui
e de H aqui. Então, ele tem 6 retângulos de área A vezes H. Então, a área lateral dele é 6AH. Logo, eu vou colocar aqui, então, 6AH. Para nossa alegria, não tem essa resposta aqui. Por quê? Porque eu tenho que colocar em evidência aquilo que eu tenho em comum. Entre o 3 e o 6, quem é o maior número que divide 3 e 6 ao mesmo tempo? 3. Eu coloco o 3 em evidência. Aqui eu tenho A ao quadrado. E aqui eu tenho somente A. Então eu posso colocar A em evidência. Aqui tem raiz de 3, aqui só tem H. Então nenhum deles tem raiz de 3. Os dois não tem raiz de 3, é só nesse. E os dois também não tem H, é só nesse. Então o raiz de 3 e o H eu não posso colocar em evidência. O que sobra da primeira parte para mim? 3 dividido por 3, 1. Cancela. A ao quadrado dividido por A, sobra A. Raiz de 3 não tem, repete. Mais 6 dividido por 3, 2. A, tirei A, não fica ninguém de A. H não tem, então 2H. E aí, qual é a alternativa que fala isso? Que fala 3A, bom, 3A em evidência, aqui e aqui. Essa e essa já foi pro brejo. E aí, nessa daqui sobrou 2H mais A raiz de 3. Nessa daqui, ó, sobrou A raiz de 3, mas sobrou 3H. Então, a E está errada. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, então. E última questão aqui da nossa parte de prisma. Se você quiser se aprofundar no estudo aqui desses prismas, justamente no paralelepípedo e no cubo, eu tenho uma aula, se você ainda não assistiu, justamente sobre paralelepípedo e cubo. Então, caso queira, fique à vontade aí para assistir ela, ok? Vamos lá, então. A figura a seguir mostra um pedaço de cartolina que será dobrado e colado ao longo das bordas para formar uma embalagem na forma de um prisma hexagonal regular reto. Supondo que o L seja igual a 2 centímetros e que o H seja igual a 5 centímetros, qual é o volume dessa embalagem em centímetros cúbicos? Como que é a fórmula de volume? Área da base vezes altura. Então, olha só, o volume ele é igual a área da base vezes altura, certo? Certo. E aí, quem que é a base dessa figura? A base é um hexágono regular. É aquilo que nós acabamos de encontrar. Então, como que eu calculo a área do hexágono? É 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Só que agora eu sei o valor do L, ó. O L vale 2. Então, fica 6 vezes 2 ao quadrado, 4. Vezes a raiz de 3 sobre 4. Ó, cortou, cortou, sobrou 6 raiz de 3. Então, o meu volume vai ser 6 raiz de 3 vezes a minha altura. Quanto que é a altura? A minha altura é o H, ó. A altura dele é o H. Então, vai ser 5. Então, vezes 5. Olha que questão rapidinha, direto e reto para resolver. E aí, qual é a alternativa correta? Então, a alternativa correta aí é o que, ó? 6 vezes 5, 30. Raiz de 3. 30 raiz de 3 é o que nós temos aí na alternativa C. Então, é a alternativa correta. Como as unidades estão todas em centímetros, não preciso converter nada. E resposta, centímetros cúbicos. Certo? Então, pessoal, esta aula aqui, ó, foi justamente sobre prismas. E aí, fica atento no prisma no seguinte, é o que eu falo para todos os meus alunos. O que tem que ficar atento aí no prisma? Você tem que se atentar à base desse prisma, porque a base do prisma vai fornecer quantas laterais você vai ter e como que é feito para calcular a área dessa base. Para quê? Porque o volume do prisma é a área da base vezes a altura de qualquer um dos prismas, tá bom? Bons estudos aí para vocês e até a nossa próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.